No nosso tema Somos Diferentes, temos explorado a maneira como os seguidores de Jesus são chamados a viver uma vida transformada e a refletir o caráter de Cristo em tudo o que fazem. Seguimos nossa meditação a partir do Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12, dando ênfase a cada mensagem em um grupo de versículos específicos desta sequência. E hoje, especificamente, vamos meditar sobre a importância de anunciarmos a salvação que o Evangelho apresenta, logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Antes de começarmos essa mensagem, eu quero lembrar que este tempo que nós temos para meditar a respeito das coisas do Senhor através deste vídeo aqui no YouTube, nós temos como um espaço para conversarmos. E essa conversa fica completa quando você participa através do espaço de comentários. Então eu espero a sua participação. O espaço de comentários é o nosso cafezinho, é o momento em que nós podemos conversar mais, nos fortalecer mais a respeito das coisas do Senhor. Você pode compartilhar o seu testemunho, compartilhar também as suas observações a respeito dessa mensagem e, claro, fazer a sua pergunta. E aí, então, logo o Senhor permita, vou responder e nós podemos conversar e crescer mais no entendimento das coisas do Senhor e nos fortalecer mutuamente entre todos os que estarão participando dessa conversa através do espaço de comentários. No Evangelho de Marcos, eu já comentei a respeito disso nessa sequência de mensagens, o Senhor Jesus já parte direto para a ação. Logo no capítulo 2, ele volta para Cafarnaum, quer dizer, ele já tinha estado lá, já tinha feito coisas por ali, e ele foi para outros lugares, e já no início do capítulo 2, ele volta para Cafarnaum. Nós vamos continuar meditando a respeito daquele texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículos de 1 a 12, nessa sequência de mensagens Somos Diferentes. Então vamos acompanhar a leitura. Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Nisso, vieram alguns a trazer-lhe um paralítico, carregado por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si e perguntou-lhes: Por que arrazoais desse modo em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Perdoados são os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Mais uma vez, eu quero dividir um pouco esse texto, como já fizemos em outras duas mensagens. Na mensagem de hoje, eu quero meditar mais especificamente a respeito dos versículos de 5 até 11, do versículo 5 até o versículo 11. E na mensagem passada, também tivemos o versículo 5 no final daquela seleção do versículo 3 ao versículo 5. Mas agora nós vamos começar a partir do versículo 5 mais uma vez, só que ir até o versículo 11 nessa porção lida. Nós vemos logo no versículo 5 que Jesus viu a fé daqueles que se aproximaram dele com o paralítico e declarou o perdão dos pecados desse que era paralítico. Mas alguns escribas que estavam por ali, eles acharam aquilo um pouco estranho. Olharam a atitude de Jesus e acharam que aquilo tinha alguma coisa esquisita. Como assim ele podia perdoar pecados?
como seria visto que realmente o perdão aconteceu e como é que seria confirmado que esse perdão aconteceu? Quem era esse Jesus para dizer que perdoava pecados? Por um acaso os pecados daquele paralítico foram cometidos contra ele para que ele pudesse dizer que perdoava? Que maluquice era essa? É claro, esse era o pensamento dos escribas que estavam ali presentes. Como é que então Jesus tinha essa disposição para perdoar aqueles pecados, sendo que teoricamente ele estava conhecendo aquela pessoa naquele exato momento? Eles entendiam que os pecados, para que fossem perdoados, demandaria uma ação de sacrifício. A lei previa a questão do sacrifício. A partir do momento em que se fazia o sacrifício, aí sim era possível se falar em perdão de pecados. Não era uma questão apenas de fala, não era uma questão de disposição. Era necessário mostrar com a atitude do sacrifício que buscava realmente a direção do perdão. Esse era o entendimento dos escribas. E então eles estavam lhe questionando quem era Jesus, que autoridade ele tinha, se o sacrifício tinha que ser feito no templo, o sacerdote, essa coisa toda, que autoridade Jesus tinha para dizer que que o pecado estava perdoado, que os pecados estavam perdoados e sem nem mesmo sacrifício, sem nada, que autoridade era essa? Era nisso que os escribas estavam pensando naquele momento em que essa situação aconteceu no Evangelho de Marcos. E aí, tal qual os escribas, muitas vezes o mundo duvida da possibilidade de perdão de pecados e da mudança de vida das pessoas. Talvez em nossos dias, até mesmo dentro do cristianismo, haja quem tem algumas reservas com relação a isso, porque mistura pensamentos, mistura ideias, e aí começa então a confundir realmente as coisas. Parece que a possibilidade do perdão está cada vez mais remota, mais difícil. Normalmente a pessoa continua sendo cobrada por erros cometidos no passado. Em vez de se anunciar o perdão que a pessoa tem em Jesus, e em vez de notarmos e testemunharmos que a pessoa mudou de vida, se fica falando de erros que foram cometidos no passado, sem nem levar em conta a possibilidade da pessoa realmente já ter deixado de lado o erro cometido. Isso acontece muito nas redes sociais, muitas vezes ligado com ligação com discursos politiqueiros ou discursos lacradores, aqueles que querem encerrar determinados assuntos ou cancelar determinadas pessoas porque cometeram erros no passado. Mas mesmo no meio do cristianismo, às vezes isso acontece também com esse viés lacrador ou politiqueiro. Parece que a questão do perdão e da mudança vai ficando de lado e as pessoas não se preocupam em testemunhar isso, em chamar as pessoas ao arrependimento. Querem falar que o erro foi cometido. Mas nós chamamos ao arrependimento, nós chamamos as pessoas, mesmo que falemos dos erros cometidos, nossa intenção é que a pessoa possa mudar de vida. Aqui nas mensagens que nós temos no canal do Ministério Compartilhando, nós nos preocupamos sim em anunciar a salvação que nós encontramos a partir da mensagem do Evangelho. Nós anunciamos isso, ainda que falemos de erros que possam ser cometidos, nós falamos com a intenção de que a pessoa busque mudança naquela caminhada para que possa testemunhar e viver de acordo com a vontade do Senhor, deixando de lado o erro. Assim, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, faça a sua inscrição, ative também as notificações para receber informações a respeito de novas mensagens que nós divulgamos, quem sabe possa compartilhar com outras pessoas, quer conversando a respeito dessas coisas, ou até mesmo divulgando as nossas mensagens, para que nós possamos conversar mais com mais pessoas e divulgar mais a respeito das coisas do Senhor, conversando a respeito desse crescimento espiritual que nós precisamos buscar para que possamos mostrar a diferença que nós podemos fazer no mundo como discípulos de Cristo. Jesus ainda pergunta para aqueles escribas que duvidavam da autoridade ou o que Jesus queria dizer com tudo aquilo. Ele pergunta o que seria mais fácil: declarar o perdão ou declarar que a pessoa poderia se levantar e sair andando? Claro, nesse caso, seria mais fácil declarar o perdão,
porque aí não haveria necessidade de confirmar nada, não teria nenhuma questão física para confirmar, seria apenas uma questão de acreditar, de ter fé. Agora, se Jesus fala levanta e anda, seria muito mais difícil, porque o paralítico teria que levantar e sair andando, teria que acontecer alguma coisa realmente, seria algo mais complicado do que simplesmente dizer você está perdoado, que daí não precisava provar nada, não precisava mudar nada, não precisava mostrar nada. Agora, levantar e andar precisava mostrar, então era realmente mais difícil naquele momento isso. O questionamento original dos escribas é: que autoridade tem Jesus para perdoar pecados? E aí então Jesus diz: para provar que eu tenho autoridade para perdoar pecados, eu digo, levanta e anda. Jesus foi ousado, porque sabia que estava fazendo a vontade do Pai. O Senhor Jesus se preocupou em mostrar que tinha uma missão e um trabalho a executar. Nós, que somos diferentes, cremos sim na possibilidade de perdão e de mudança das pessoas. Em vez de aceitar esse discurso do mundo, em que as pessoas ficam só lembrando dos pecados e dos erros e parece que não existe a possibilidade de mudança, e mesmo que a pessoa esteja vivendo algo totalmente diferente, ainda se lembra de um erro cometido no passado, nós procuramos mostrar com a nossa vida que nós vivemos como perdoados em Jesus. Nós mostramos o exemplo verdadeiro do Evangelho a partir das nossas ações. Nós pregamos e fazemos as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Nós anunciamos com o que falamos e também com o que vivemos. Jesus morreu exatamente para que o perdão de pecados pudesse acontecer. Nós encontramos esse poder transformador no Evangelho em relação àquilo que nós fazíamos distantes de Deus e anunciamos para outras pessoas para que elas possam também encontrar isso e viver dessa forma. E cremos que isso pode acontecer na vida das pessoas. A dinâmica da conversa de Jesus com os escribas, que duvidaram ali do perdão e essa coisa toda, lembra que como seguidores de Cristo, nós temos a responsabilidade de anunciar a salvação que nós encontramos nele. As pessoas podem até duvidar que exista a possibilidade do perdão ou achar que não é bem assim que as coisas funcionam, mas nós que somos diferentes, sabemos que é desse jeito que Deus preparou todas as coisas e que as coisas acontecem exatamente assim, e que no mundo que muitas vezes duvida e desacredita, nós temos que mostrar com o nosso testemunho que é possível viver diferente e também anunciar às pessoas que elas podem viver de forma diferente e testemunhar isso quando acontecer na vida de alguém. A pessoa que cometeu erros e cometeu pecados, mas mudou, nós então dizemos, Deus fez a transformação. Nós confirmamos que o Senhor pode fazer isso porque nós cremos e nós vivemos isso. Hoje em dia, não apenas no mundo, mas até mesmo no meio daqueles que dizem que acreditam no Evangelho, infelizmente parece que isso está fora de moda. Exatamente porque nós somos diferentes, nós cremos nessa oportunidade que o Evangelho traz para as pessoas de mudança de vida. E nós compartilhamos com as outras pessoas, nós não entramos na pilha do mundo, nós não mudamos a pregação do Evangelho, nós antes confiamos no Senhor para a transformação da vida das pessoas. E anunciamos essa verdade, que o Evangelho é poder de Deus para transformar todas as coisas, que o Senhor Jesus morreu para isso, que essa mensagem da cruz é poder de Deus e que nós podemos confiar que o Senhor está transformando vidas a cada momento, quando as pessoas buscam a sua presença. Que nós possamos, então, ser realmente instrumentos nas mãos do Senhor, para que possamos levar essa mensagem de perdão e de salvação para todas as pessoas que realmente precisam disso ao nosso redor. Que as pessoas queiram se aproximar de Jesus e mais, que ao se aproximarem de Jesus, possam experimentar a mudança de vida e que nós testemunhemos que o Senhor Jesus agiu mais uma vez. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.